Olá pessoal, eu sou o professor Maurício e eu vou apresentar para vocês como se calcula o custo da receita de um produto, ok? O exemplo que a gente vai utilizar é o bolo de chocolate, tá bom? Então a gente vai calcular o valor de cada ingrediente desse. Lembrando que o passo que antecede ao cálculo desses ingredientes é a pesquisa de preço em mercados, ok? Porque, por exemplo, no caso aqui, já no primeiro exemplo das xícaras, 2 xícaras de farinha de trigo, eu não consigo comprar não consigo pesquisar no mercado quanto eu gasto para duas xícaras de farinha de trigo, né? E sim 1 quilo de farinha de trigo que é vendido no mercado, tá? Então a gente vai tentar apresentar para vocês de uma forma didática. Esses valores de gramas aqui você encontra facilmente na internet. Nos exemplos que a gente deixou para vocês, nos 4 exemplos, por exemplo, a gente já deixou a quantidade utilizada para cada ingrediente, ok? Vamos então à apresentação das dinâmicas de cálculo, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai apresentar para vocês o cálculo da farinha de trigo. No supermercado, uma farinha de trigo é vendido, você encontra pacotes maiores, mas vamos buscar o exemplo de um pacote de 1000 gramas, ou melhor, de 1 quilo. 1 quilo de farinha no mercado, pesquisado nesse ano aqui de 2012, custa em média R$ 2,30, foi pesquisado, correto? A receita, ela está indicando para mim que eu gaste 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras, que são 120 gramas cada uma. Se eu vou gastar 120 gramas em cada xícara, eu vou usar ao total 240, que é 120 vezes 2. Então eu vou usar 240 gramas. Ok? Nota, eu coloquei gramas embaixo de grama, 1000 gramas equivale a R$ 2,30. 1000 equivale a 1000 gramas. Eu estou tentando saber quanto custa 240 gramas. O valor monetário será o nosso X, ok? Isso aqui é uma regrinha de 3, simples, multiplico cruzado. Então vamos lá. 1000 vezes X, ok? Ó, multipliquei cruzado. A flechinha que tem X eu ponho para o lado de cá, aqui tem número para o lado de lá. 240 vezes R$ 2,30. 1000x, 240 vezes 30 dá 552. Ok? Agora para fechar a continha, 552, passo esse 1000 para baixo dividindo. Ok? 552 dividido por 1000 é como voltar 3 casinhas decimais. Vírgula aqui dá 0,552. Como nós estamos trabalhando com uma unidade monetária que é o real, nós usamos o real de 0 a 99. Então eu vou excluir a terceira casa decimal, que é o 2. Esse 0,55 eu já ponho na minha tabela desse lado aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz uma tabelinha, conforme tem na página, já vou colocar aqui 0,55. Eu vou construir dado 1 a 1, através dos cálculos. O açúcar, o segundo dado, o açúcar, eu só encontro pacotes no supermercado de 1 quilo também, ok? Então eu vou fazer o seguinte, as 2 xícaras de açúcar, correto seria 120 gramas, que é a mesma xícara da farinha de trigo, mas eu alterei um pouquinho para fins didáticos, eu vou usar 130 gramas para cada xícara de açúcar. Se são 2 xícaras, vai dar 260. Grama embaixo de grama, correto? 1 quilo de açúcar é 1000 gramas, equivale a R$ 2,05. 260 gramas vai custar quanto? Eu ponho um X. Faço a multiplicação cruzada, 1000 vezes x igual a 260 vezes 2,05. 1000x igual a 260 vezes 2,05. 260
vezes 2,05 dá 533. Ok? Então tá, 1000 vezes x. E agora? Agora o que eu faço? Eu vou passar esse 1000 dividindo. Ok? Então vai dar 533. Olha, eu tenho 3 zerinhos aqui. Volto 3 casas decimais. Vai dar 0,533. Como nós estamos usando o sistema monetário nacional, eu vou usar apenas até a segunda casa decimal. 0,53, tá bom? Não vou fazer arredondamento nenhum. Ok? Esse 0,53 eu vou jogar na tabela. 0,53. Outro ingrediente que nós temos é o leite. O leite é vendido em pacotes de 1 litro. Ok? No nosso exercício, 1 litro equivale a 1000 ml. Eu vou usar uma xícara. Uma xícara de leite, ela vai equivaler para nós 200 ml. 200 ml. Então, 1000 ml, uma caixinha de leite custa R$ 1,35. 200 ml é que eu quero saber. Eu quero saber da minha receita é 200 ml. Quanto vai custar? Então, eu vou pegar 1000 ml é 1,35, 200 vai custar quanto? Eu faço x. Faço a multiplicação cruzada e faço 1000 vezes x, 200 vezes 1,35. Podia ser ao contrário, 1,35 vezes 200, dá na mesma. Tá bom? Vamos lá. 1000 vezes x, 200 vezes 1,35. Se eu for pegar 200 vezes 1,35, dá 270. Ok? E agora eu faço 270 dividido por 1000. É o 270. Voltando 3 casas, porque é o 1000. Ok? Divisão por 1000. Dá 0,27. Ok? Excluo o último. Esse 0,27 eu ponho na tabela. Ok? Vamos agora ao nosso próximo ingrediente, que é o chocolate em pó. O chocolate em pó, na nossa receita, ele tem 6 colheres de chocolate em pó. Cada colher tem 25 gramas. Ok? Então, como é que eu vou fazer? Então tá, se eu pegar 6 vezes 25 gramas, 6 vezes 25 gramas dá 150 gramas. Então eu vou usar 150 gramas. Essa embalagem que eu pesquisei tem 400 gramas. Ok? Então eu quero saber, 400 gramas dá R$ 4,38. 400 gramas dá R$ 4,38. Eu quero saber só 150 gramas que eu vou usar na receita. Vai custar quanto? Eu ponho um x aqui. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Desse de lá quem tem x fica 400 vezes x. Podem ver que é duas multiplicações. E 150 vezes 4,38. 400 vezes x dá 400x. 150 vezes 4,38 dá 657. Para fechar a continha, a gente faz 657, pego esse 400 e passo para baixo, dividindo. 657 dividido por 400 dá R$1,64. 1,6425. Vou usar apenas as duas casas decimais, R$1,64, que eu vou alocar na tabela aqui no cantinho. Veja a tabela, ela já se encontra com 4 valores, ok? Do trigo, do açúcar, do leite e do chocolate em pó. Falta do fermento e dos ovos, que eu vou calcular agora. O fermento em pó,
na minha receita, ele pede 10 gramas, uma colher de sopa de fermento. Só que a embalagem que eu pesquisei no mercado tem 100 gramas. Então tá, então como é que eu vou fazer? Eu vou lá, eu quero saber quanto custa 10 gramas, ok? E eu não sei, 100 gramas, que é um pacote de fermento em pó, custa R$ 1,98, 10 gramas vai custar X. Vou multiplicar cruzado, do lado de cá quem tem X, 100 vezes X, do outro lado 10 vezes 1,98, ou vice-versa. 100x igual 10 vezes 1,98, dá 19,8, x igual a 19,8 divididos por 100, dá 19,8. Como é 100, volto duas casas, 1, 2, põe uma vírgula, a resposta vai ser 0,19, eu retiro 18, ok? Então esse 0,19 eu vou colocar na tabela, na nossa tabela, ok? Os ovos, na nossa receita, nós vamos agora calcular os ovos. Os ovos da nossa receita são 6 ovos que a gente vai usar. A pesquisa no mercado utilizou o valor de uma dúzia de ovos, R$ 3,10. E aí? Eu quero saber quanto custa 6. Ovos embaixo de ovos. Eu quero saber quanto vai custar. Esse vezes esse, esse vezes esse. Sinalzinho de igual. 12 vezes x. 6 vezes 3,10. 12x igual 6 vezes 3,10 dá 18,6. Para fechar a continha, eu passo o 12 para baixo. 18,6 dividido por 12 dá R$ 1,55, que eu ponho aqui na tabela. Se vocês olharem essa tabela que a gente colocou para vocês, nós encontramos o valor de todos os ingredientes, um a um. Tá? Então é importante nesse caso a gente agora somar essa tabela inteira. Eu fiz o cálculo de todos os ingredientes, um a um. Nesse caso, o importante é você ter algumas características importantes que a gente fez nesse tipo de exercício. Né? A primeira não arredondei em nenhum momento os valores, ok? Os valores não foram arredondados. Em segundo momento, cada vez que eu preenchia um dado, eu colocava na tabela, que é esses valores que estão aqui no ladinho. Se eu somar todos esses valores da tabela, vai me dar o total de R$4. Vamos apagar aqui que ficou feio. Ficou total de R$ 4,73. Ok? Então apresentamos para vocês os cálculos dos ingredientes um a um. Até a próxima etapa.